Boa tarde a todos que estão acompanhando esse webinar nosso, né? São várias semanas, eu já perdi a conta de quantos webinars fizemos ao longo dessa pandemia, desde o início. Nosso objetivo sempre foi o debate, inovação, o aperfeiçoamento, especialmente no momento em que a gente estava de mãos atadas, digamos assim, que estávamos trabalhando parados no nosso trabalho e, nesse momento, reiniciando as nossas atividades profissionais. Então, explicar um pouquinho da ideia do evento. Recentemente, eu conversei com o Diego e também converso muito em paralelo com o Erivelto, com o Marcelo, com o Marcos, com o Selmo, tentando, de alguma forma, entender o que nos espera para esse mundo pós-Covid. Eu adoraria que hoje o Erivelton e o Diego, o Marcelo e futuramente o Marcos nos dissessem exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, que o Diego e o Erivelton, por exemplo, tivesse a capacidade de ter uma bola de cristal e nos dizer exatamente o que caminho devemos seguir. Eu adoraria, fantasio isso, mas isso não é possível e também não quero que a plateia espere isso deles. Mas o que eu acho que é muito interessante, e aí fazer uma análise retrospectiva do que já aconteceu. Quem acompanha o Instagram do Erivelton, ele consegue entender que ele previu, muito antes da chegada do coronavírus no Brasil, que a gente estaria diante de uma crise sem precedentes dentro da indústria que trabalhamos. Estou falando no setor de fertilização in vitro, não dá para estender para outros setores dos quais eu realmente não entendo. E a ideia seria entender o impacto desse cenário, e é importante conversar com alguém que está o tempo todo em contato com diversas clínicas, com diversos especialistas no mundo inteiro. Então, a ideia é eu ouvir um pouco, inicialmente, do Diego, ele vai fazer uma exposição de qual é a percepção do que vem por aí para nós. Lembrar que tem países que estão na nossa frente em relação ao problema e que esses países estão em direto contato o tempo todo com o Diego. Então, entender o que vem por aí. O Erivelton vai fazer uma análise um pouco já mais atual do que está acontecendo também. E a gente vai poder conversar com, por exemplo, o Marcelo Cinelli, que é um especialista em marketing e vendas, uma pessoa que tenta analisar de uma forma muito prática o nosso cotidiano. Né? Matheus, boa tarde também. Matheus está online. Então, eu acho que, na verdade, não a nossa intenção aqui é tentar aprender com o que a gente está enxergando que seja o próximo passo para todos. Meu desafio para o Cinelli é entender se o perfil do consumidor que nós trabalhamos no setor de fertilização in vitro vai mudar muito em relação ao que a gente vivia até o mês de março. Então, queria passar a palavra para o Diego, dizer que é um enorme prazer tê-lo aqui, Diego Scurra, que é head do Global de Customers Engagement da Merck. Dispensa comentário para nós, apresentação, porque todo mundo, não há quem não conheça muito bem o Diego. E, Diego, é uma honra poder... Eu não sei se você está confortável, Diego. Pela primeira vez, você não está sendo o hostess, você não está sendo o debatedor de um evento. Eu não sei se você está confortável em ser speaker de um evento. Perfecto, perfecto. Me encanta. Otro toro, otro bull, como yo. Somos bull los dos. We are both bull from Taurus, both the same. So. Diego, você tem a palavra. Ok, Marcelo, muchas gracias por invitarme. Es un placer poder estar con ustedes. La verdad es que yo siempre lo digo, yo tengo la ventaja de haber vivido muchos años en Latinoamérica. Do you prefer, ¿prefieres que hable en castellano o en inglés? O que prefieras. No, para mí es lo mismo. ¿Qué prefieren ustedes, castellano o en inglés? ¿Castellano? Castellano. Ok, perfecto. So, yo tengo la ventaja de, como digo siempre, de que viví una gran parte de mi vida en Latinoamérica. Soy de Argentina y tuve mi propia empresa durante 20 años, me fue muy bien.
pero el problema es que Latinoamérica es un lugar complicado, ¿ok? Es un lugar complicado porque, como hablábamos hace un rato, hace ciclos buenos y ciclos malos, ¿ok? Entonces, cuando estamos en el ciclo bueno va todo bárbaro, cuando estamos en el ciclo malo tenemos que adaptarnos. Eso es malo por un lado, pero bueno por el otro. ¿Por qué? Porque te genera la capacidad de ser, como digo yo, todoterreno. Todoterreno quiere decir que cuando estemos acá arriba vamos a estar bien y cuando estemos abajo también, ninguna duda. Y yo voy a tratar de hablar un poco de esto, de cuál es mi manera de pensar. Entonces voy a llegar mi screen y les voy a mostrar unos slides que puse para ustedes, ¿ok? No muchos, son unos poquitos slides que hablan... son unos poquitos slides que hablan básicamente de lo que yo veo, ¿no es cierto?, que ha pasado en este tiempo, y tratar de darles una imagen, porque no tengo una bola de cristal, pero tratar de darles una imagen de lo que pienso, ¿ok? Esto yo creo que es la imagen más común que hemos visto en los últimos tiempos. Este virus, que parece muy lindo, de ahí nos dio vuelta el mundo, nos puso patas para arriba, ¿ok? En los países organizados se armó un lío bárbaro, en todas partes del planeta generó un desastre importante. ¿Por qué? Porque cambió la realidad que teníamos, ¿no es cierto? Yo qué sé yo, no sé, nos obligó, nos empujó a situaciones que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, a mí, yo en mi vida entera nunca en mi vida he pasado 3 meses y medio en mi casa, jamás, nunca. Que yo me acuerde, nunca, ¿ok? Entonces, y bueno, he pasado 3 meses y medio en mi casa, encerrado en mi casa. Cuando estaba en Argentina viajaba 350 días al año. Y cuando estaba acá en Boston, viajo la mayoría del año. O sea que nunca he estado tanto tiempo en mi casa. Por un lado es un buen experimento, porque estoy acá encerrado con mi mujer hace 3 meses y medio y todavía nos divertimos, la pasamos bien, sigo siendo productivo, sigo haciendo las cosas. Lo que dice es que es un buen experimento para decir que el día que me retire vamos a estar bien, ¿ok? Pero, por otro lado, me ha empujado a trabajar de una manera completamente distinta. Yo soy como Marcelo, de la misma manera de Marcelo. Tengo una capacidad, me encanta hablar con la gente, tocar, saludar, abrazar. A todos ustedes que me conocen saben que me gusta ser natural, pero este virus nos dio vuelta a la cabeza, ¿no es cierto? Nos cambió. Mi realidad la cambió de blanco a negro, completamente distinto, o de negro a blanco, como la quieren llamar. Pero eso no dejó que frenáramos lo que hacíamos, ¿ok? Entonces, lo interesante es que es una crisis importante, pero si uno piensa un poco, a mí me gusta ver a gente que es más importante que yo, ¿no es cierto? Y que conoce más y que es más inteligente que yo porque aprendo de todo el mundo. Y cuando uno ve a Albert Einstein y ve lo que dijo Albert Einstein, dice una cosa muy sencilla, que las crisis traen progreso, ¿ok? Y también dijo dentro de esto que en las crisis la inventiva es cuando, y los mayores descubrimientos han salido a la luz, y las mejores estrategias han salido a la luz para pasar la crisis, ¿ok? Sin que la crisis te supere a ti. Y yo creo que, de vuelta lo vuelvo a repetir, en Sudamérica tenemos una gran ventaja. La gran ventaja que tenemos es que tenemos la posibilidad de adaptarnos, la flexibilidad de adaptarnos en momentos buenos y en momentos malos. Y yo pienso que en las crisis, y lo digo como argentino, es cuando surge, igual que lo dice él, es cuando surge lo mejor de nosotros, ¿ok? Es el momento en que trabajamos de una manera diferente. Y lo digo porque a mí me pasó, yo cuando estaba en Argentina creía, era un poco más naif, muy trabajador como Marcelo, ¿no es cierto? Trabajaba como loco, no paraba nunca, ¿ok? Trataba de ver cómo podía hacer las cosas diferentes y cómo podía generar más beneficio en mi business de una manera diferente. Y lo hice durante muchos años y me fue muy bien, mi negocio creció muy bien y todo iba bien. Y la base era tratar de controlar todas las variables que yo tenía al nivel máximo de excelencia. Iba así como un tiro. Mientras seguíamos con el dólar 1 a 1, íbamos bárbaro, todo bárbaro. Pero lo que no había pensado es que muchas veces
hay variables que vos no controlás del sistema, ¿ok? Y ahí, cuando vino la crisis del 2001, me pidieron que tenía que trabajar 4 veces más para hacer la misma cantidad de dólares, lo cual me complicó la vida, al igual que a muchísima gente en el planeta. Y la realidad es que me hizo entender que hay una cosa que es muy importante y que la utilizo a diario, porque siempre lo utilicé, pero antes era un poco más naif. Y es que tenemos que manejar o ser dueños de lo que controlamos. Y esto es extremadamente importante, ¿ok? Como principio tenemos que pensar que solamente tenemos que tratar de concentrar nuestra energía en lo que podemos controlar y tratar de, dentro de la situación que está, tratar de entender cuál es el real problema en profundidad, analizar qué es lo que voy a hacer en la realidad que tengo y ponerme junto con el team que yo tengo en mi grupo de team, en el caso de ustedes, los embriólogos, como dice Marcelo, que trabaja con el marketing o el negocio, Heriberto, que trabaja en el marketing, los embriólogos y todo, y tratar de juntarnos y buscar una manera de generar un plan que sea lógico, ¿ok? Que vaya a ser impacto al final y que sea realístico, ¿no es cierto? Y que lo podemos realizar con el team. Y ahí es donde hay que concentrar la energía y el control. Yo no perdería ni un segundo, en pensar qué va a hacer el gobierno, porque yo no puedo controlar lo que va a hacer el gobierno, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el virus? No, yo lo que puedo controlar es lo que va a pasar en mi clínica, lo que va a pasar con mis pacientes, lo que va a pasar en seguridad con mi gente, ¿ok? ¿Cómo puedo seguir haciendo IVF y ofreciendo una posibilidad de hacer IVF en un de una manera lógica y segura para las pacientes? ¿Cómo buildear el trust para esas pacientes? ¿Okay? Yo creo que en los momentos como este, la actitud que nosotros tomemos y la acción y la reacción que tengamos a lo que esté pasando alrededor de nosotros es más importante que ninguna cosa. Y para eso, para pensar, accionar y reaccionar, tenemos ventajas los latinoamericanos, porque ahí es cuando hay que ejercitar el músculo más poderoso que tenemos en el cuerpo, que para mí es el cerebro, y que muchas veces nos ejercita. Y ahí pasa lo que dijo Albert Einstein, ¿okay? La actitud para accionar y reaccionar, para generar resilience, actitud positiva en la gente, confianza en los clientes, ¿okay? Mostrar la pasión por lo que hacemos y tratar de buscar la manera de cambiar lo que hacemos de una manera lógica, concentrándonos en el plan. ¿El plan para qué? Para salir adelante, ¿ok? Para poder pasar la crisis y estar mejor posicionados cuando salgamos de esta crisis. Para mí es sin duda alguna lo más importante que podemos hacer. No pierdan tiempo en tratar de preocuparse por cosas que no pueden controlar. Como cuando tengo mis amigos de Argentina y me dicen, mirá lo que está haciendo el gobierno. Le digo, lo que está haciendo el gobierno vos no tenés cero control, ¿ok? Lo único que podés controlar es tu realidad diaria, cómo generás platita para buscar la manera de solventar tus gastos y seguir para adelante tu negocio, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante que creo yo. Hay que pensar muy bien, muy profundamente, planear adecuadamente con el team, trabajar capaz que más fuerte que nunca, ¿ok? Y hacer las cosas que funcionen y asegurarnos que estamos en el círculo del control. Y me parece que hay que moverse del área del miedo al área de aprender más y aprender cómo vamos a cambiar las cosas para adelante. Yo creo que esto es muy importante, porque no sé ustedes, pero yo en estos 3 meses y medio no he estudiado nunca tanto como estudié antes. Me hice un experto en inmunología, me hice un experto en virología, ya sé cómo actúan los virus, todos los virus que existen, ¿ok? Entonces he aprendido cosas que en mi vida se me hubieran ocurrido que iban a aprender porque tengo el tiempo y la capacidad. También he trabajado más que nunca y más que ninguno, ¿ok? Y he estado en contacto con gente de todas partes del planeta para tratar de aprender de ellos qué es lo que está pasando y cómo van a hacer las cosas para adelante, ¿ok? Y yo creo que esto es lo que veo que existía antes, ¿ok? Si uno mira la comunicación digital pre-COVID, ¿ok?
Y la comunicación digital era mail, seminarios aquí y allá, estaba empujando, ¿no es cierto?, a tener seminarios, teníamos a veces facturación, distintas maneras de ver la parte digital. Pero lo que en realidad pasaba era que todo funcionaba de una manera completamente distinta. Las consultas eran face to face, los cuartos ¿cómo se llama?, de espera, como se llaman hoy en día, siempre uno los quería tener lleno de gente, todos juntos. Los boards que teníamos nosotros como compañía con la gente eran siempre face to face. Los congresos metían 10.000, 14.000, qué sé yo, la cantidad de personas que metían en un congreso en donde te juntabas con gente de todo el mundo, y que los congresos por lo general, a no ser que sean congresos regionales, son tan busy, con tantas presentaciones en paralelo, que lo que más nos traen en realidad no es el conocimiento, sino la posibilidad de network con la gente, ¿ok? Porque si no estamos corriendo de un cuarto al otro. Y lo que yo veo que realmente ha pasado con esto es que nos ha empujado una era digital completamente distinta. Como les contaba hoy a Marcelo, hoy a la mañana estaba reunido con 80 médicos de Nigeria. Ayer a la mañana estaba reunido con 450 embriólogos de Asia-Pacífico, de Vietnam y toda la región, más de 50 países. Eso no lo hubiera podido hacer en un día. Hoy estoy reunido con ustedes, no sé cuánta gente tenemos en el meeting, pero estoy reunido con ustedes estudiando y analizando la situación de Brasil. Mañana estoy con Estados Unidos, pasado con Canadá, al día siguiente con Europa, y es un constante intercambio de flujo de información que está generándose para enseñar, para compartir y para tratar de generar nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Lo que se ha convertido en todo electrónico. Hoy, no sé si ustedes lo saben, bueno, ya lo saben, el congreso de ellos es electrónico, el congreso de ISRM va a ser electrónico, los congresos que van a haber, existen los que no se han cancelado, van a ser todos electrónicos, las consultas han sido electrónicas, se han movido electrónicas en todas partes del planeta. Y yo no tengo una bola de cristal para decir qué es lo que va a pasar con estos embriones, no sé, me gustaría tener una bola de cristal. Si tuviera una bola de cristal, lo que trataría de hacer sería entrar en la bolsa de valores y ver cuáles son los shares que van a subir más para adelante, ¿ok? Pero no la tengo. Lo que sí les puedo contar es que lo que he visto en el mundo han sido tendencias. ¿Tendencias a qué? Como hablaron ustedes, hablábamos hoy, han habido países que han empezado antes con el tema del COVID. El primer país fue China, y eso empezó en el mes de diciembre, y tuvieron más o menos unos 3 meses de COVID, y llegaron hasta fin de marzo, y en fin de marzo empezaron a reactivar la actividad. Cuando eso pasaba, esa primera ola que fue Asia-Pacífico, pasó una segunda ola de COVID que fue Europa, ¿ok? Entonces arrancó en Italia, España, después se distribuyó por todos lados. Y la tercera ola pasó a América, primero Norteamérica y después Sudamérica. Entonces, los tiempos están desfasados. Cuando nosotros estamos en Sudamérica en lockdown, en Norteamérica ya estamos un poco más saliendo, en China ya están trabajando. Y lo que ha pasado es que en realidad la gente, como dijo el otro día una doctora de Estados Unidos, ha empujado el concepto de digitalización, que antes se consideraba como un servicio de baja calidad para las pacientes, a algo indispensable, ¿ok? Ha incrementado la cantidad de interacciones y mejorado la productividad de la gente de una manera increíble. ¿Okay? Y no es solamente en Asia-Pacífico, es en todo el mundo. ¿Okay? Trabajamos de una manera diferente, han empezado a trabajar de una manera diferente. Y cuando se les preguntó, el otro día lo vi en una survey que se hizo en Estados Unidos con ASRM, quiénes iban a seguir con la telemedicina para adelante, el 80 al 90% dijeron que sí, que iban a seguir, porque habían encontrado el beneficio. O sea, lo que veo es, primero, hay un desfasaje de 3 meses entre las áreas, entre el área Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica, ¿ok? Y
han sido unos 3 meses más o menos, un cuarto del año que ha sido el tiempo de encierre, y está llevando más o menos otro cuarto de año para recuperar la actividad. ¿Okay? Lo que se está diciendo de una manera u otra es que, y en todo el continente, en Estados Unidos y en otras partes, la actividad se está reiniciando. ¿Cuánto va a tardar? Nadie tiene la bola mágica para decirlo, pero sí se está reiniciando. ¿Okay? La telemedicina está teniendo un papel preponderante y la manera en que estamos haciendo telemedicina hoy es una manera muy, digamos, no sumamente profesional, porque cada uno usa distintos sistemas, Zoom, usa Teams, usa distintas cosas. Pero esto se va a profesionalizar y la telemedicina no es hacer una teleconferencia. La telemedicina es un sistema que tiene que abarcar todo el equipo de acción del grupo de ustedes y el grupo ese tiene que estar preparado en todas las áreas, incluida la parte de cobranza y toda la parte de pagos, ¿no es cierto?, que se realizan a través de obras sociales, tiene que estar todo acomodado en un esquema muy particular que la Asociación Médica Americana ha hecho tiene un playbook en donde explica, ¿no es cierto?, cuáles son los pasos que se deberían masterizar para hacerlo. Yo creo que vamos ahí sin ninguna duda. O sea, que calculen que van a tener un lapso de 2, 3 meses de encierro, 3 meses para volver. ¿Qué porcentaje va a volver? Y eso es difícil de decir y depende del país y de la situación económica. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país en el cual la actividad monetaria es muy importante, calculan que el número que calculan hoy en día para este año 2020 va a ser el 65% de la actividad que tenían antes. ¿Okay? Dependerá todo de la situación de lo que pase, pero ese es un número que lo están tomando. En China no, en China, por ejemplo, se dice que en 3 meses van a volver al 100%, pero depende de 2 cosas, y en estas cosas ustedes tienen que trabajar, ¿ok? Utilizar la cabeza, como me dijo Marcelo, tratando de buscar las estrategias que te van a ayudar a captar pacientes de una manera diferente. Primera, la parte económica. ¿Cómo genero planes o sistemas que ayuden a las pacientes o le faciliten a las pacientes en un momento en el cual muchos han perdido su trabajo o han cambiado sus prioridades por falta de dinero? ¿Cómo las ayudo para generar ciclos de reproducción que quieren tener sus hijos y lo quieren seguir haciendo? Pero ¿cómo ayudo de la parte económica? Eso por un lado. Y por el otro lado, hay que generar el trust en las pacientes, y eso funciona a través del manejo de la seguridad de la clínica. ¿Cómo yo voy a hacer que mis pacientes, a través de la telemedicina, tengan el mismo nivel de trust que genero en el cara a cara, primero? Y segundo, ¿cómo voy a hacer para que esas pacientes sientan que entran en un ambiente, si vienen a hacer su IVF, sientan que entran en un ambiente seguro, en un ambiente safe, ¿ok? En un ambiente en el cual ellas van a poder estar seguras que no se van a enfermar, están protegidas porque ustedes han hecho todo lo posible para que así sea, ¿ok? Entonces, buildear el trust como paciente médico, por un lado, y buildear el trust de la seguridad en relación al COVID. Y cuando hablo de esto, hablo no solamente del ambiente, la seguridad en relación al embarazo, la seguridad a todo nivel, diría yo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo creo que esto me encanta. A mí, exactamente igual que a Marcelo, la tecnología me apasiona muchísimo, ¿ok? Y yo creo que la tecnología, la automatización, la medicina a distancia, la manera de controlar a las pacientes de una manera más remota, como para que, por ejemplo, como vi el otro día en un médico de Stanford que estaba presentando una información al respecto, decía que si él calculaba el costo de las pacientes para ir a la clínica, el costo de las pacientes para viajar, el vehículo, el estacionamiento, el tiempo que perdían y demás, la cantidad de dinero que ahorraban era increíble. Filippo Ubaldi from Italia me dice: Diego, mirá, yo tengo pacientes que viajan 4 horas, 5 horas para venir a verme. Hoy las veo remotamente.
he duplicado la cantidad de consultas simplemente con la telemedicina. Entonces yo creo que lo que hay que pensar son 3 niveles muy importantes. Profesionalizar la parte de telemedicina, por un lado, y tratar de a través de la telemedicina continuar buildeando el trust con la paciente como profesional, por un lado, y el trust, por otro lado, en la parte segura. Y por último, la parte económica para tratar de ayudar a las pacientes a que eso se solucione. Para mí esto es clarísimo, ¿no es cierto? Hay que tratar de controlar, manejar lo que podemos controlar y preocuparnos por eso. El virus cambió muchas cosas y está trayendo lo mejor de nosotros de una manera. Nosotros sudamericanos tenemos la ventaja de la flexibilidad mental que tenemos como para cambiar y la nueva normalidad va a ser diferente, pero yo creo que lo tendríamos que, como digo, face it and embrace it, ¿ok? Hay que entender que esto va a ser la nueva normalidad y hay que abrazarla y hay que buscar la manera de seguir siendo muy productivos al respecto. So, manténganse sanos y fuertes, porque esto nos va a sacar de una crisis que consideramos muchos terrible, nos va a sacar mejores de lo que éramos antes, ¿ok? So, Marcelo, no quiero decir más que eso, espero que por lo menos haya servido para pensar un poco distinto. Diego, foi riquíssima a apresentação, muito interessante. Para mim, eu acho que eu preciso ficar mais em contato com você. Você já foi importante para mim em alguns momentos, por exemplo, ano passado, pensando em automação e inovação. Acho que muitas dicas interessantes e a gente vai provocar no debate a seguir, tá? Por favor, não vá embora que a gente vai te chamar de volta, tá? Para seguir, vamos passar a palavra para o Erivelton, que vai falar um pouco da visão dele sobre a questão local. Erivelton. Ok, muito obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela. É um privilégio fazer esse bate-papo aqui com vocês, particularmente Erivelton, deixa eu só te interromper um instantinho. Desculpa, eu não te apresentei. Fiquei empolgado com a apresentação do Diego. Lembrar que o Erivelton é CEO da VF Brasil, Paciente 5.0, e que a ideia desse evento, quer dizer, surgiu num bate-papo pessoal meu com o Diego, mas a construção da ideia, o planejamento, as fases, isso tudo foi desenvolvido a 3. O Erivelton teve uma participação muito importante na construção desse evento. Obrigado, é um privilégio, além do mais, dividir aqui esse bate-papo com o Diego, que é uma pessoa que me inspira. Eu chegaria a ousar chamá-lo de meu ídolo, com quem tive o privilégio de compartilhar muitas conversas. Vamos trocar aqui alguns insights e eu espero, de alguma forma, refletir e ressignificar, de alguma maneira, esse nosso bate-papo. Vou clicar aqui e vamos em frente. Muito bem. Nós vamos trocar ideias aqui, levado em três dimensões, 3 pontos. Mercado e impacto, a visão pós-pandemia e um conceito de paciente 5.0. Nós estamos vivendo um momento muito atípico, absurdamente muito atípico. E dentro desse cenário todo, a gente tem uma visão que o nosso crescimento de ciclo no mercado brasileiro ele pode ser impactado, mas quando a gente analisa os últimos 9 anos aí dos dados que nós temos mais confiáveis, e aqui eu estou utilizando uma fonte como o Cisêmio, a gente tem ao longo desses 9 anos um crescimento sustentável de 15% de média, o que para o mercado global coloca o Brasil bem na ponta da pirâmide em termos de interesse. Quando a gente vai comparar com o mercado global de ciclos, a gente tem referências do próprio Escher,
que prevê, tudo bem que esse dado é um dado ainda de 2016, mas é o que está disponível pelo Escher, de 5 a 10%, o que não deixa de ser interessante, e tem alguns outros estudos internacionais aqui de private equity que falam entre 8 e 10%. Nesse mesmo estudo, já feito agora recentemente, o mês passado, já foi feita uma correção para 4 a 6% no pós-Covid, isso pensando no mercado global. Então, isso é importante para a gente, do ponto de vista de mercado, para a gente poder analisar certamente aonde nós estamos. Como médicos empreendedores, o mercado de reprodução eu considero ainda muito jovem, 30 e poucos anos no Brasil, pouco mais de 40 no mundo. É um mercado que requer, de fato, do médico, de toda a estrutura, uma visão mais empreendedora, e é importante a gente trabalhar com indicadores, principalmente comerciais. Eu gosto de comparar indicadores. Quando a gente pega o Sisembro e analisa quantos centros nós temos registrados e quantos reportam efetivamente ciclos de reprodução, ou seja, ciclos de FIV, a gente tem um reporte de 85,8%. Tudo bem que aqui, se a gente fizer um recorte no Sisembro, a gente vai encontrar aqueles BCTGs que são registrados como BCTGs, mas que de fato não fazem ciclos, como é o caso de bancos de óvulos e assim por diante. Mas o próprio Escher, ele traz aqui, as referências estão aqui à esquerda na parte de baixo, traz um cenário de 70%. Então, eu tento encontrar o racional e o benchmarking para a gente poder, de fato, entender onde nós estamos. Quando a gente analisa a questão de potencial de ciclos do mercado brasileiro, e se novamente eu fizer uma referência ao que traz aqui o Escher, de milhão por habitante, de ciclos por milhão de habitantes, talvez nós tivéssemos que ter aqui no Brasil 300 mil ciclos, e aí é uma conta realizada aqui por nós, e sem levar em consideração nenhuma barreira. Mas por que isso é importante? É importante porque a gente precisa comparar, fazer comparações. Quando eu pego, por exemplo, a Espanha, com a população equivalente com a de São Paulo, com 300 centros, com laboratórios, e fazem 140 mil ciclos, quando eu pego o mercado americano, enfim. Por quê? É importante a gente fazer esses comparativos, de fato, para saber onde nós estamos. Então, esse é o nosso cenário, esse é o nosso mercado. Existiriam aqui uma série de outros indicadores que eu poderia trazer, mas que não vem o caso agora. Mas o fato é que esse é um mercado muito ativo, com uma atividade, eu vou chamar de comercial, muito intensa, com possibilidades de expansão, quer orgânica ou por aquisição, muito interessante. E quando a gente vai pegar e olhar os indicadores, de onde nós partimos, e aqui eu estou utilizando um marco zero de 2011, que para mim é quando eu coloco isso, principalmente baseado aqui no guideline da RDC 23 de 2011, então eu faço esse recorte e vamos analisando como nós nos comportamos em termos de número de ciclos e em números de centros. E aí está aí o bichinho da Zika, e quando o Dr. Marcelo falou sobre o meu Instagram, é que no dia 26, acho que foi dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso aqui no Brasil, eu coloquei na verdade foi este aqui, ó. Perdão, foi esse aqui. No Instagram, fiz uma análise e coloquei, será que teremos um novo Zika? Para minha surpresa, muitos colegas de vocês, muitos médicos, gestores, eu fiquei feliz com as respostas e com as mensagens que recebi, onde diziam claramente que jamais, nós estamos preparados, nunca mais teremos um novo Zika. E o fato, senhores, que sim, nós temos. Mas não temos Zika, realmente todos os médicos que falaram comigo estavam certos. Nós não teremos um novo Zika, nós teremos o corona. E esse corona, segundo as nossas análises, se eu fizer uma conta muito simples aqui, se eu pegar 2018 e dividir por 12 e encontrar a média de ciclos por mês, eu vou encontrar entre 8% e 12%, e aí eu só coloquei aqui para fazer um range, mas vamos arredondar para 10%. O que é isso, senhores? Cada mês que eu ficar parado, perdão, é para frente, Erivelton. Cada mês que o mercado ficar parado, ele vai me levar a uma queda
em 2020, comparado com 2019, muito, muito importante. Então, qual é o tamanho do mercado que esse ano entregará? Nós ainda não sabemos, porque tem variáveis que, como o Diego mesmo colocou, nós ainda não controlamos. Então, qual é o cenário? Para onde é que para onde iremos? Na verdade, nós não iremos, nós retornaremos ao pré ou pós-Zika. Novamente, o Zika veio nos assombrar. Então, é isso que, do ponto de vista de indicadores, é para lá que nós vamos. Mas do ponto de vista de empreendedores, de negócio, de business, não é essa bomba atômica, apesar de ter sido. Essa foi a publicação do Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro, quando o Brasil confirmou o primeiro caso daquele italiano que veio, enfim, que não vamos entrar no detalhe aqui. E aí, esse é o cenário, depois de todo esse... e a situação que fica é como lidar com isso. E aí o Diego muito bem colocou a importância de você se reinventar. E aqui nós vamos usar um outro verbo, que é o ressignificar. Porque esse foi o verbo que nós tivemos que conjugar. O impacto, nós tínhamos clínicas fechadas, clínicas buscando adequação, buscando modelos de reabertura. A reprodução assistida talvez seja a especialidade que mais praticou a telemedicina até hoje. E no momento em que estávamos prontos para utilizar a telemedicina, a gente não sabia usar. Porque antes da telemedicina, eu não sou médico, os médicos enviavam vídeo, recebia mensagens, enviava por WhatsApp, por e-mail, mas aí agora é permitido, eu não sei fazer. Como não sabe? E aí o Diego bem colocou. Nós não praticamos a telemedicina ainda, nós vamos amadurecê-la e sim, praticaremos. Mas o fato é que nós acolhemos os pacientes com os recursos que nós tínhamos naquele momento. A gente tinha que informar, tinha que esclarecer e tinha que fazer o acolhimento digital, algo que nós não sabíamos fazer. Para nossa sorte, a reação, e somos fortes, e o Diego trouxe logo algumas palavras no início, act, react, a reação veio. E qual foi a reação? E aí, fiquei infeliz em poder contribuir de alguma forma em que eu dizia, protejam as fontes de ciclos. E as fontes de ciclos são novas consultas de primeira vez. Elas existem, o paciente desapareceu, mas a demanda continua. Protejam os pacientes de transferência, eles estão sozinhos em casa, eles precisam de suporte, eles precisam ser acolhidos, precisam ser abraçados. Protejam seus médicos parceiros, se está doendo em você, está doendo muito mais nele. Então, é um exercício que nós tivemos que fazer. E aí aparece uma nova palavrinha que não é tão nova assim, compliance da clínica. A clínica teve que seguir guides, e nós tivemos que seguir guides semanais. Nós tivemos que perseguir os guides da SBRA e uma semana depois da SBRH e depois do ASRM e do ESHRE. E aí, eu quero só revisar com vocês que nós tivemos que migrar de um modelo reativo para um modelo proativo. Naquele modelo reativo, as clínicas faziam consultas, geravam ciclos alguns meses depois, isso no pré-Covid. Quando chegou abril, as consultas desapareceram, logo em seguida os ciclos desapareceram. No modelo reativo, eu esperaria abril, maio, junho, julho, para retomar essas consultas e, consequentemente, ciclos planejados posteriormente. Ocorre que nós propusemos para aqueles que quisessem escutar, pense de forma diferente. Pense no modelo proativo. Você tem recursos e você pode, de alguma forma, fazer esse teleatendimento agora. Assegure essa consulta presencial, evolua para ciclos dentro daquilo que o guide, que o compliance te permite e construa uma nova curva de ciclo pós-Covid. Porque ciclos são gerados por consultas realizadas, em média, 3 meses atrás. Nesse caso, era uma questão de mindset, de você enxergar oportunidades num momento de pandemia. E aonde está a visão? Para onde nós vamos olhar? Então, eu gosto demais dessa nota técnica e aí nós vamos aprendendo a olhar datas. 8/6, hoje é dia 12, 4 dias atrás. Por quê? Porque ela já abre em vermelho dizendo o seguinte, daqui em diante, não olhe para trás, olhe para frente. E o que está dizendo? Do lado esquerdo, você vê a quantidade de selos de associações médicas e sociedades que impõem a você a confiança, que te dá confiança para seguir. Em outras palavras,
prevalece sempre a relação médico-paciente e a evidência científica. Não fuja disso. Mas vai exigir de você um pouco mais do que isso. E isso eu dou o nome de mecanismo de governança corporativa, compliance, gestão de risco. Não se exponha ao desnecessário. Salve seu negócio, mas não se exponha ao desnecessário. Percepção do paciente no centro do desenho estratégico. Nunca foi tão importante você fazer isso. Nunca foi. E aí, essa é uma obra que eu gosto muito, Tarsila do Amaral, Operários. Só que aqui ela não está na sua originalidade. A sua originalidade, isso aqui é uma postagem do IVF Spain, que é uma franquia que eu gosto muito. Essa é a original. Nós estamos neste momento, mas nós vamos chegar aqui. Certamente iremos. E aí tem 3 pilares para a gente chegar aí. Esses 3 pilares eu não vou explorar os 3 aqui. Por quê? Porque eu quero falar deste primeiro pilar. Eu quero falar do paciente, para a gente entrar nas discussões. Senão nós precisaríamos aqui de um webinar, ou 2 ou 3, para falar dos 3 pontos principais. Para eu falar do paciente 5.0, que é o paciente que sentará na sua frente em breve, ou se já não está, eu preciso te refletir com você rapidamente por que 5.0. E aí a gente tem que fazer referências a Kotler, que é o professor, pelo menos da minha geração, em que o 1.0 ele só vê o produto, a solução, a especificação técnica. Se eu tivesse que tirar uma imagem e refletir para o paciente 5.0, ele quer um médico que tenha uma parede cheia de diploma e que eu olhe para o diploma e confie muito mais no diploma, ou seja, nas especificações técnicas, do que de fato naquilo que eu vou receber. Passou um tempo e eu já não quero mais isso. Agora eu tenho mais opções, eu tenho escolhas, a marca se posicionou, se conectou comigo. E por que que o seu produto ou este médico é melhor do que o outro? Aí eu já tenho aquele movimento das especialidades e subespecialidades. Who is the doctor? Eu já quero avançar um pouco mais nessa direção. No 3.0, além disso, eu quero estar segmentado. Eu quero qualidade, é obrigatório. Não dá mais para dizer que um produto tem qualidade e o outro não tem. Eu quero me sentir parte disso. Eu quero ver a personalidade da marca. Eu quero estar refletido. Eu quero sentir que esta marca me representa. No 4.0, eu já quero mais. Eu quero uma experiência melhor. Eu quero algo que me faça superar muito mais. Eu quero que o produto, o serviço ou o médico se antecipe às minhas necessidades. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Lola, a Expert Online do Nubank. Já tá sabendo que o novo rostinho é contactless? Não entende o que isso significa? Pois eu vou mostrar como que funciona. O novo rostinho é contactless, ou seja, você pode usá-lo sem inserir o cartão na maquininha e, dependendo do valor da compra, sem nem colocar a sua senha. É só aproximar o rostinho da maquininha, esperar o barulhinho e tá pago. E você recebe as notificações direto no seu aplicativo. E é o que nós vivemos hoje. Só que eu exploro um conceito um pouco mais amplo de 5.0. Por quê? Porque tudo isso precisa me acolher, me abraçar. Mas tem que refletir a verdade, a singularidade e a ética. Por quê? Porque isso sim, isso me contempla completamente e alcança as minhas expectativas. Então, nessa direção, e aí eu quero só colocar um pouco de ciência a esse conceito, que essa é uma publicação recente, agora de abril, e é um tema que eu me dedico já há bastante tempo, que trata exatamente da experiência positiva nas clínicas de fertilidade. É um período longo, de 2015 a 2018. Eu gosto demais, eu acho que é um N interessante. Quando perguntado para esses pacientes, 63% que de fato responderam, evidentemente que essa seria a primeira resposta. Se o paciente alcançou o sonho, se ela engravidou, isso supera qualquer dor, qualquer má experiência. Mas veja, senhores, olha o alerta. Essas pacientes também reportaram que gostariam de ser tratados como um ser humano e não como um número. Então, outras situações em que a comunicação, o padrão de comunicação do médico é muito relevante.
acho que essa é uma minha opinião pessoal. As habilidades, os skills, o communication, isso é muito, muito relevante. E a questão das expectativas, o que nós chamamos aqui de mapa de tratamento. A paciente quer saber para onde está indo, com quem está indo, como está indo e quem está do meu lado. Mas acima de, outros temas que foram colocados: pagamento, fila de espera, ou tempo de espera, ou facilidade de agendar. Pode ser, apesar de ser um mercado americano, isso caberia em qualquer estado, clínica ou país da América Latina. Eu não mudaria nada aqui. Eu sei que tem algumas outras pesquisas sendo feitas no Brasil, mais ou menos nessa direção, mas eu gosto muito. Primeiro porque é da Fertility and Sterility, isso me dá a liberdade de trazer. Esse estudo o Dr. Marcelo tem, a Andrea tem, aí na clínica, e se você precisar eu mando também, não é problema, mas está super fácil. A metodologia foi pelo NPS, que é o Net Promote Score, e quando perguntado, a paciente poderia atribuir para 0, se ela não recomendaria, e para 10, que ela recomendaria. Você recomendaria esta clínica para sua melhor amiga? E aí os números falam por si só. Então, eu acho que aqui tem um alerta, é um alerta pré-Covid, mas que para o cenário futuro, você vai ter que agregar o fator de experiência do paciente na relação. Mas não é simplesmente você entregar e ter um programa de experiência do paciente. É saber se, de fato, esse paciente percebe o que você está entregando como uma experiência positiva. E aí eu quero só ressignificar com vocês, já no pós-Covid, uma série e eu compilei aqui 4 fontes para trazer para vocês, porque eu tenho muitos estudos, eu estudo muito esses indicadores, e aqui eu fiz um compilado. E eu chamei esse slide de ressignificando. 760% de aumento do uso da telemedicina é relevante, não dá para ignorar. Hoje, a maioria dos planos de saúde, não posso falar todos, posso errar, estão oferecendo a sua própria telemedicina. Isso vai tirar pacientes do consultório do médico. É mais barato para o plano de saúde oferecer telemedicina para mim, Erivelton, aqui na minha casa, do que permitir que eu ligue para um médico e faça uma consulta também utilizando o meu plano. Então, esse é um aspecto relevante, e médicos, ginecologistas e outras especialidades sofrerão, sem dúvida nenhuma, com o volume de pacientes. E isso eu estou falando plano, não cheguei ainda nos particulares. 64% deixaram de ir a serviço de saúde e utilizaram a telemedicina. 92% acredita que isso vai aumentar. 80% relataram que a experiência foi boa. Gostei da videoconferência. Primeiro, porque está mais friendly utilizar as diferentes plataformas. E um número expressivo, 72%, tiveram a sua primeira experiência de streaming, ou seja, Netflix, Apple TV e assim por diante. O comércio eletrônico aumentou, novas marcas surgiram, novas lojas virtuais começaram a ser frequentadas. Então, é um novo modelo. E é um novo paciente que vai se apresentar a você. Aí eu tenho um outro indicador, isso aqui é de maio de 2020, foi feito pelo BTG Pactual, é um estudo muito grande. Eu separei apenas dois slides apenas, que mostra como o paciente ou as pessoas de uma maneira geral, e aí eu é que estou fazendo esse recorte para paciente, veja a quantidade de demanda e remédios e calmantes e a questão da emoção dos pacientes, das pessoas de uma maneira geral. O contactless payment era algo que estava com muita dificuldade de decolar no Brasil, muita dificuldade. Não tem dúvida que isso é o novo cenário. Você não quer, você quer evitar riscos, pelo menos no início. E essa pesquisa do mesmo estudo mostra como cresceu a demanda pelo conceito de contactless payment. Eu tinha e não utilizava, já tem 1 mês e meio, acho 40 dias, que agora eu só uso contactless payment. E aí, esse aqui foi um outro post que eu fiz, que eu trago para a gente discutir. Na verdade, eu adaptei, isso aqui é uma pesquisa publicada na Folha, no UOL, do The Economist, que trouxe a questão do tratamento dos pacientes com câncer,
paciente que vem para São Paulo, de um outro estado, e paciente que estão e pacientes em São Paulo. E é praticamente o dobro. E a minha pergunta, quando eu estava lendo essa pesquisa, foi: será que isso se aplica à reprodução? Mas é claro que se aplica. É claro que se aplica. E eu já discuti esse assunto aqui com o Dr. Marcelo. As novas regras ainda não estão claras. O preço da passagem tende, sim, a não ser tão barata ou até aumentar. Pode ser que a capacidade de pessoas transportadas no mesmo avião seja diminuída. O avião não vai andar mais devagar ou não vai economizar combustível. Então, isso vai limitar que um paciente de um determinado estado, longe de uma outra cidade, deixe de, assim, que ele vai deixar de considerar essa consulta num outro estado. Só que aí tem um dever de casa. Se um paciente num determinado estado, e eu vou chutar qualquer estado aqui, lá no Amazonas, quer vir para São Paulo, consultar com um determinado médico ou fazer um tratamento com um determinado médico, tudo bem. Pode ser que lá no Amazonas, e aí perdoe se tem alguém do Amazonas aqui, eu vou falar de Goiás, que é o meu estado, pronto. Lá em Goiás, quem esteja lá não esteja fazendo o seu papel, a clínica não esteja sendo protagonista do seu mercado, não esteja ocupando este mercado. Então, isso aqui é para refletir, para a gente ressignificar o nosso budget de marketing, de investimentos e de capitalização local. E aí, já finalizando, eu quero só fazer um contraponto. Como é importante que o paciente seja bem orientado e bem esclarecido. Eu tenho do lado esquerdo aqui um vídeo do Albert Einstein, que foi publicado praticamente simultâneo com o vídeo da direita da origem. E vocês vão ver, tirar a sua própria conclusão. Vivemos um momento, no mínimo, delicado. Mas, em meio à pandemia e às incertezas que nos tomam, algo para nós é claro que não muda e nem mudou. Cuidar de você. E por isso adotamos novas medidas para garantir a segurança a quem precisa ir até uma de nossas unidades. Agora, ao chegar no Einstein, a sua temperatura será verificada e, confirmada a temperatura elevada, um profissional da nossa equipe o acompanhará até o fluxo exclusivo para pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Destinamos um pronto atendimento exclusivo e preparado só para atender os casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Caso não apresente febre, você será direcionado para o seu atendimento, consulta, exame, cirurgia ou qualquer outro procedimento. Lembre-se, o caminho que você irá circular no hospital é diferente do utilizado pelos pacientes com febre e ou sintomas de doenças respiratórias. Cuidado para todos.
como pode ser visto, evidentemente que o vídeo do Albert Einstein, ele não está na sua íntegra, não tá total, eu fiz um corte nele, mas isso foi só para fazer um demonstrativo. E isso foi uma preocupação do mercado de uma maneira geral, que é você demonstrar que, de fato, tecnologicamente a clínica está bem preparada, mas oferece, diante de todo esse distanciamento, um pouco mais de intimidade e acolhe com segurança. Então, essa segurança é muito relevante. E aqui, finalizando meu último slide, eu tirei aqui de um estudo interno nosso, eu fiz um recorte aqui, procurando entender um pouco o que está acontecendo, pegando um cenário da Espanha. O que foi feito, evidentemente, a base aqui é uma base de internet, de website, de pesquisas, onde a gente foi observando como estava se comportando, por exemplo, na Espanha, a reabertura, se tinha consulta gratuita, quais eram os protocolos de segurança, o plano de distanciamento, se tinha equipamento, depois comparando isso com outros players. E se você entrar no site do Boston IVF, você já vai ver um comunicado do dia 8 de junho, que foi o último que eles estão, de fato, agora retomando completamente. Fui dar uma olhada também aqui na questão dos Emirados, que, na verdade, não fecharam e já começam agressivos. Aliás, mantiveram uma política agressiva de descontos e comercialmente falando. E aí só estou utilizando os dados da Origem Rio, porque nós estamos aqui falando com a Origem Rio, e aí me surpreende o rigoroso plano de gestão de crise que foi montado, os comitês de planejamento, de marketing, de acolhimento, de comunicação, de gestão, a questão do suporte aos parceiros. O doutor Marcelo abriu esse bate-papo falando, que já não lembra qual que é, que webinar é esse, que número, e eu realmente não lembro mesmo. O plano de protagonismo, ou seja, de você falar com todos os stakeholders do mercado, e aí ampliando o departamento de vendas, assim, nesse momento você tinha que salvar o seu negócio, e como é que você faz isso de maneira ética? Existem formas, sim, e todo aquele protocolo de segurança. Então, por que isso é importante? Porque vai impactar as clínicas de uma maneira diferente, de todos os modos. Então, diversos cenários, a gente precisa se pautar. Eu fico sempre um pouco cauteloso quando eu tenho apenas uma visão, eu quero ver o que está acontecendo em outros lugares também. Então, esse é o cenário. E aí eu encerro com essa é uma propaganda que o XP Investimentos colocou no ar há uns 2 semanas. E o Amir Klink, que é um navegador brasileiro que eu admiro muito, na propaganda ele coloca bem claro, e eu já tinha lido num livro dele, é na tempestade que você vai encontrar o vento mais forte. O vento mais forte está na tempestade. E é na tempestade, encontrando com esse vento, que ele vai te levar mais longe. E essa é a frase que eu encerro para a gente bater um papo. Everton, sensacional também. Acho que as duas foram muito, as duas apresentações foram muito motivadoras, e que se baseiam em, acho que, princípios fundamentais. Eu ressaltaria o que eu acho que é muito importante, tanto uma quanto na outra. Uma coisa que eu acho que foi essencial na fala do Diego é se preocupar com variável que a gente possa controlar. A gente vive, aqui no Brasil especificamente, Diego, uma turbulência, um cenário político extremamente instável, não é de hoje, mas se a gente ficar preocupado com o cenário político, a gente vai se esquecer da nossa vida privada, do nosso negócio, dos nossos pacientes, especialmente no momento em que você fica sem trabalhar, se você tem que se reinventar como profissional, entendeu? Então, é algo que eu já adotei há muito tempo, pessoalmente, falo isso tanto com o Marcelo Sinelli, que é meu amigo pessoal, quanto com o Marcos Sampaio, que é meu amigo e meu sócio, que eu falei, eu vou me afastar da notícia, porque senão eu não consigo tomar conta e realizar as medidas que eu acho que são importantes para sobrevivência e perpetuação do negócio. Achei sensacional o que você colocou, Diego. E adicionando a essa questão da transformação que a gente vai viver, lembrando que no Brasil a gente tem
um problema muito sério que os países ricos não têm, que é a questão da mobilidade urbana e o quanto a telemedicina e o quanto pensar em inovação, inclusive, por exemplo, que a gente está aplicando já na prática, em como otimizar a questão do controle durante o estímulo ovariano, por exemplo, Diego. Aí eu vou te provocar diretamente, em que a gente está transformando e tentando simplificar o que a gente faz em termos de estímulo ovariano. Estamos tentando variar em torno de 2 ou 3 ultrassons do início até a coleta de óvulos. Hoje eu fiz 3 coletas de óvulo com pacientes realizando 2 ultrassons, utilizando um protocolo fixo de antagonista e tentando minimizar as visitas e tornar o processo mais ágil. O que você acha disso, Diego? Seu som está inibido, Diego. Seu microfone está... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que el futuro va a ir por el lado, lo que va a empujar toda la crisis esta es una manera de pensar distinta, como dijo Heriberto, y va a empujar mucho la tecnología. Y ustedes empezaron bien porque empezaron a aplicar tecnología automatizada en el laboratorio. Y el futuro va a ir a la tecnología automatizada y el trabajo de la paciente desde el hogar, donde va a ser el tratamiento, y es probable que para el futuro el control de los ciclos se haga a través de Digital Health Solutions, que van a ser tecnologías que van a permitir el seguimiento del ciclo remoto y conectado a través de apps directamente con la clínica. O sea que yo creo que las cosas se van a acelerar y van a cambiar. Para bien van a cambiar, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que hay que abrazar el cambio de una manera adecuada. Y como dijo Heriberto, hay que, para mí lo más interesante es que hay que tratar de profesionalizar la telemedicina, ¿ok? Buscar, no hacerla a los golpes, acá hacemos un Zoom, acá el otro, no, hay que profesionalizarla y hay que profesionalizar el intercambio de paciente a médico, porque es difícil. Realmente yo creo que la parte más complicada y que me cuesta a mí, yo creo que lo logro de alguna manera o trato de lograrlo tratando de profesionalizar la manera de intercambio digital. Pero yo creo que como médico una de las partes más importantes que existe es el generar el trust del médico hacia el paciente. Y eso personalmente se puede lograr, pero digitalmente es complicado. Y hay que aprender a profesionalizarlo, porque si uno puede llegar a demostrar que tiene una plataforma profesional para realizar telemedicina, puede compensar esa falta de contacto con la gente y generar un ambiente que va a ser todavía más positivo y más participativo para la paciente, para que trabaje, como dijo Heriberto, tiene sus concerns y tiene que trabajar muy cerca del doctor. Y yo creo que es todo para bien, ¿ok? Va a tardar un poco de tiempo, pero no hay crisis que no hayamos superado. Así que Brasil, Argentina, Latinoamérica, todo el mundo ha superado crisis. Así que yo creo que esto nos va a ayudar a salir más fuertes de lo que éramos, más creativos y tenemos que aprovechar las oportunidades, pero no hay que tomarla la ligera. Hay que profesionalizarlo, ¿ok? Me parece a mí, ¿no? Com certeza, Diego. Eu queria chamar o Marcos Sampaio para o debate, que é meu amigo, meu sócio, um irmão mais... Trato o Marcos como um irmão mais velho, sempre. Sampaio, sabe o que eu lembrei hoje? Que aquele evento que a gente fez ano passado, que o Erivelto estava presente, o Diego não estava, da Medicina do Século XXI, que a gente fez em outubro do ano passado, basicamente, hoje, Diego e Erivelton tocaram nos assuntos que a gente falou naquele dia. Além daquele outro sobrenome que eu botei para você, eu vou botar de Ná também. Marcelo de Ná. Oi, Diego. Tudo bem? Erivelton, como é que vai? Boa tarde, todo mundo. Desculpa, eu tive um problema de internet aqui. Eu acho esse tema fascinante, acho que é um caminho sem volta. Mas com relação ao corona, eu acho que está acontecendo algumas coisas que a gente precisa reavaliar. Primeiro, essa atitude que o Marcelo falou de parar de ler. Nós começamos, eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo na medicina uma mesma revista publicar um artigo pela manhã
e pela tarde ela já publicar outro ao contrário do que foi. Ela publicou pela manhã. Então ela está um clima extremamente pessimista e muito pouco científico. Acho que a medicina está muito perdida, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estou até citando alguns exemplos. Ontem a gente viu a Bolsa lá nos Estados Unidos pelo fato do medo da segunda onda, se isso vai acontecer, se não vai acontecer. Mas me chamou muito mais a atenção os dados de consumo, tanto da Porsche brasileira, como da Porsche mundial, como da Louis Vuitton mundial, como da Giorgio Armani mundial, que reabriram ontem. Filas e filas e filas. Por quê? Porque as pessoas começaram a encarar um pouco de forma diferente. Será que vale a pena eu guardar meu dinheiro e de repente eu vou morrer de um corona, ou vou ficar sem poder fazer minhas coisas? Então, acho que está na hora da gente incluir num debate um filósofo, um psiquiatra, dessas pessoas que nos ensinam um pouco a objetivação do que a gente planeja para o futuro. Porque nós estamos voando. Nós começamos aqui fazendo no Instagram aqui, colocar drops de notícias positivas, porque se você acreditar em tudo que a gente está lendo, tem pessoas que estão, nós todos temos amigos que estão completamente paranoicos, mesmo estando fora do grupo de risco. E eu teria uma grande curiosidade para todos vocês, como é que vai ficar o mercado de consolidação das clínicas? Porque com tudo isso que nós falamos aqui, vão gerar grandes custos. Custos de telemedicina, custo de transmissão de imagem de dados, muita coisa vai gerar custo. E eu tenho a impressão que as clínicas pequenas não vão sobreviver. Eu queria a opinião dos três a respeito disso. Eso es interesante, Marcos, lo que decís, y es muy interesante porque no sé si, bueno, ustedes saben lo que está pasando en el mundo, pero hay una consolidación de clínicas a través de capitales de riesgo que está pasando muy importante a nivel de todo el mundo. Hoy en día, más o menos, de los ciclos que se realizan en el mundo, casi el 25 al 28% lo manejan cadenas de clínicas, ¿ok? Y hoy en día, al día de hoy, hay múltiples grupos, no uno, muchos grupos de inversores de capital que están buscando exactamente lo que acabas de decir tú, las clínicas pequeñas que están en problemas para tratar de captarlas e incluirlas en sus cadenas de clínicas. O sea que es muy probable que suceda lo que estás diciendo. O sea, yo creo que capaz que es un buen momento para armar alianzas, ¿ok? Armar alianzas entre distintos grupos y tratar de hacerlo de una manera inteligente. Por un lado, armar alianzas dentro de los grupos y por otro lado, buscar el partnership con compañías como la nuestra, en las cuales tienen un soporte reliable y un grupo. Y no estoy hablando solamente de drogas, estoy hablando de todo en general, ¿ok? De sistemas de partnership que ayuden a generar la confianza que necesitan las pacientes y colaborar con grupos como Heriberton o Marcelo que trabajen de distintas maneras y colaborar de una manera para hacer un partnership en el cual se pueda llevar todo esto para adelante, pero con colaboración de los distintos stakeholders que estén incluídos. Así que totalmente de acuerdo con lo que dices tú, ¿ok? Marcelo, você que é um outsider desse grupo aqui, como é que você encara tanto o que falou Diego, quanto falou Erivelton e também o que falou Marcos? O que você enxerga como um especialista em vendas de tudo que a gente está vivendo e se tem alguma lição que a gente possa tirar disso tudo para frente? Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro agradecer, né? O Diego deu uma aula de visão estratégica, né? De como olhar o mercado de uma maneira estratégica, antecipando movimentos. Erivelton deu uma aula do mercado brasileiro, né? E como agir rapidamente num momento de crise, que ações você pode tomar para evitar que o pior aconteça. Então, muito legal. Aproveitei bastante, aprendi muito. Me considero como tendo uma visão privilegiada aqui, né? Porque assim, acho que o único não médico aqui é o Erivelton, mas ele vive muito esse mercado, então ele tem muita informação técnica. Eu sou um leigo
A única coisa que eu sei de medicina é tirar a temperatura com termômetro. E eu posso dizer para vocês que a maioria dos leigos, como eu, como o Sampaio comentou, estão absolutamente apavorados, perdidos, sem saber que tipo de informação confiar. A nossa imprensa, uma bolha de realidade que muitas vezes não consegue transmitir para a gente informação de qualidade. Como ele disse, você publica um artigo de manhã e à tarde você publica o desmentido do artigo. Então, a minha sorte é que eu conheço o Dr. Vale, ele é meu amigo, eu converso com ele me tranquiliza, me fala algumas coisas e tal, mas fico imaginando um cidadão comum, né? Ele está completamente perdido. O que eu vejo muito, cara, é assim, eu acho que essa transformação digital, ela está aí, não tem muito o que acontecer, né? Não tem muito o que mudar, o que discutir a respeito disso, mas eu vejo muito assim, nós estamos fazendo todo esse movimento do digital porque nós somos obrigados, porque nós não temos alternativa. Aqui em São Paulo, o Dória abriu shopping centers, tinha fila na porta, o pessoal estava ansioso para poder voltar para o shopping, para interagir. E aí o que o Sampaio falou, né, assim, o marketing e vendas é basicamente sobre gente, sobre pessoas. Então, eu recomendo muito a leitura de antropologia, tentar entender o ser humano, os rituais do ser humano, a formação das tribos, a formação das cidades, o papel do pajé, o papel do feiticeiro, o papel do guerreiro. Isso, o ser humano hoje, né, no século 22 quase, o comportamento básico nosso tem muita ligação com as tribos lá da Mesopotâmia, porque essas interações sociais elas não mudam tanto. Desde Adão e Eva, que o ser humano tem cobiça, inveja, preguiça, ambição, luxúria, fome. O que muda é a maneira como você lida com essas questões, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, hoje você tem o iFood, você tem... Mas os desejos básicos do ser humano, eles não mudam tanto, né? E aí, dentro do que o Sampaio falou, por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e aí um detalhe, né? A Primeira Guerra Mundial foi a guerra para acabar com todas as guerras, porque a catástrofe humana foi tão grande que os caras falaram, pô, nunca mais vai ter outra guerra. Em uma geração, a gente esqueceu aquele aprendizado e veio a Segunda Guerra, que botou a coisa num patamar diferente, porque veio a bomba atômica. Aí estamos falando de destruir a humanidade. Quando acabou a Segunda Guerra, o que aconteceu? O baby boom. Os caras, as pracinhas voltando, tal, nos Estados Unidos, o baby boom, a explosão populacional. No 11 de setembro, foi mais ou menos a mesma coisa. Os caras falaram que a indústria da viagem, do turismo, ia acabar, etc, 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 etc. Não só nós tivemos um baby boom, né, assim, um monte de nascimentos pós-2001, como a indústria aérea, do turismo, ela vai muito bem, obrigado. Né? Quer dizer, não nesse momento, né, mas logo depois de 2001 ela conseguiu se recuperar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, o ser humano ele é um ser social, ele é um ser gregário. É claro que se você está no Piauí e pode fazer uma consulta de telemedicina, evitando todos aqueles custos, faz sentido, né? Mas o ser humano ele vai buscar sempre o contato social sempre que possível, né? E aí falando um pouco de antropologia, de comportamento pós-eventos impactantes, e essa pandemia foi um meteoro caindo no planeta Terra, eu assim até meio que também sou meio mandiná, Sampaio, um certo boom de nascimentos, no sentido de que quando você fica 3 meses trancado em casa e toda aquela vida de abundância, de instantaneidade, de um toque no WhatsApp e as coisas acontecem, tudo isso muda, você começa a viver num mundo mais isolado, mais restrito, você começa a repensar a tua vida, né? E para usar o tal do ressignificando, você começa a repensar os valores da tua vida. Aí você começa a ver o que é importante, o que não é. Eu diria para você que eu vejo um aumento no número de mulheres. Não sei se elas vão ter filhos, se não vão, mas eu vejo um aumento nesse número, porque é o que acontece. A pessoa se volta para dentro, ela começa a reavaliar a vida dela, os valores dela, o que é importante, o que não é, entendeu? Se essa moça que vai buscar vocês na clínica, se ela vai fazer isso digital, eu vou chamar de analógico, tá? O meu contraponto da telemedicina do digital vai ser o analógico. É uma outra questão. E aí, qual que é a minha proposta para vocês? A gente fala muito no mercado de varejo, varejo de tudo, varejo de suco, camisa, de omnichannel. O cliente hoje, o consumidor, ele é omnichannel, ou seja, o teu consumidor ele quer comprar de você pelo telefone, pelo fax, pelo 0800, pelo chat, pela loja digital, presencialmente. Né? Então, só para você ter uma ideia, a Amazon já estava com, o último número que eu tinha, acho que ela estava com 30 lojas físicas, porque a experiência física presencial, ela é essencial. Então, na cabeça do teu cliente, do teu paciente ou da tua tentante, o que ela quer? Ela quer falar com você.
como que ela quer falar com você, da maneira que for mais confortável para ela naquele momento, entendeu? Então é óbvio que todo esse trabalho do digital ele é essencial, ele precisa ser pensado, mas eu vejo que assim a gente está tendo esse boom do digital e assim que liberar, e aí quando isso vai acontecer e o que significa liberar, né, o que significa esse normal, quer dizer, quais são as condições que isso vai acontecer, vão variar bastante, mas eu vejo essa volta. E aí a clínica, trazendo para a realidade de vocês, a clínica realmente tem que ter essa preparação para ser um omnichannel. Atender a cliente no canal que seja interessante para ela. Porque o ponto de vista que interessa é o dela. De repente ela está num momento em que ela quer pegar um telefone e quer desabafar com alguém. Ela quer falar alguma coisa, alguma angústia, se o tratamento está dando certo, se não dá. Talvez uma coisa mais técnica, que precise de uma consulta presencial. Então, todos esses canais têm que estar abertos para ela, têm que estar disponíveis para ela, porque ela sabe que é possível. É isso que ela espera. Nesse sentido, qual que é o desafio? Eu vejo assim coloquei aqui três níveis que precisam ser trabalhados. A ideia da tecnologia, qual tecnologia que a gente vai usar, se vai ser Zoom, se vai ser Cisco, se vai ser tecnologia, as pessoas, né? Eu não achei um nome preciso para isso. Eu estou chamando de propósito, visão, estratégia, né? Quer dizer, é o conceito global que vai abarcar tudo isso que eu estou falando para vocês. Tecnologia é o de menos, tá? O que menos importa é a tecnologia. A tecnologia você põe um cheque lá e você compra e você traz e está resolvido. Você quer falar, Diogo? Marcelo, tengo una... disiento en la última parte nomás. Tecnología es muy importante. Y yo diría que hoy, más importante que nunca, y capaz que lo que hay que ver, por ejemplo, inclusive en nuestra compañía, en el cual las interacciones tecnológicas son tan importantes, capaz que en vez de tener que invertir en un edificio, tenemos que invertir en tecnología de punta para tener lo mejor y lo más profesional que existe. En el caso... Deixa eu refrasear. Tecnologia é o de menos no sentido de que a tecnologia para fazer tudo isso que vocês fazem, ela existe e está pronta. Ela pode ser cara, pode ser barata, mas ela existe. Tá? Eu vou na Merck, eu vou no laboratório B, eu vou no laboratório C e eu consigo contratar... Marcelo, las clínicas por ahí hoy, en vez de tener salas de espera, deberían tener salas de videoconferencia para las pacientes. ¿Me entendés lo que digo? Hay tecnología que existe, totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo que pienso es que tenemos que cambiar el chip. Y el chip, sala de espera llena de gente, no van a ver más. Pero sí vamos a tener teleconferencias en la cual el fondo tiene que decir la marca de tu compañía, vos tenés que estar perfecto, la luz tiene que estar perfecta, la cámara tiene que ser cámara de alta definición para que no sea la de la computadora. Yo creo que tenemos que evolucionar, dar un paso más avanzado. Entonces, capaz que en eso hablo de la tecnología. Estoy de acuerdo contigo, pero digo que por ahí tenemos que cambiar el chip. Então, era aí que eu queria dizer. Quando eu disse que a tecnologia era o de menos, é no sentido de que não é menosprezando a tecnologia, no sentido de que a tecnologia que existe hoje, quando eu falo tecnologia de tratamento, ela está pronta, ela está resolvida, é commodity, não vejo que seja tão... O que vai fazer a diferença, são as pessoas, treinar as pessoas e capacitar as pessoas para conseguir entregar a experiência analógica e a experiência digital sem disrupção, sem nenhum tipo de... Para paciente vai ser a mesma coisa, falar com o atendente no canal digital ou no canal analógico, vai ser a mesma coisa. E por último, que eu acho que na verdade é por onde tudo tem que começar, é a decisão estratégica. Está me faltando um nome melhor, mas eu estou chamando de visão, etc. Ou seja, a empresa, a cúpula da empresa, precisa decidir que ela vai embarcar nessa nova realidade que o Covid acelerou, era um processo que já vinha em andamento. Eu tenho um amigo que ele fala sempre assim, que quando ele fica muito criativo quando ele faz meditação, né? Ele fica muito criativo. Eu falo para ele assim, cara, eu fico criativo quando eu vejo boleto para pagar em cima da mesa, porque isso me acelera, né? Isso me acelera. Eu preciso ter que pagar a conta, eu preciso ter ideia boa, não posso ficar... Então, Diego, eu concordo muito contigo, cara. Eu acho que talvez a clínica de reprodução
que se nós formos visitar a Origem em janeiro de 2021, talvez a gente encontre uma estrutura, um hardware diferente, talvez com esse cenário que você falou, das salas de vídeo e tudo mais. Mas o meu ponto é que, por mais que a tecnologia nos ofereça essas possibilidades, o ser humano, e aí eu estou indo lá nos desejos mais profundos do ser humano, né, bem na estrutura, na essência do ser humano como espécie, como espécie / consumidor, falando de antropologia, esse cliente ele quer ter essa ideia do omnichannel, ele quer ter todos os canais disponíveis para que ele possa interagir com o serviço que ele está contratando, né? Seja presencialmente, seja virtualmente, seja por telefone, seja por chat, né? Então eu vejo também como uma oportunidade gigantesca. Eu acho que a crise vai doer, vai ter muita gente que vai ficar pelo meio do caminho, vai ter muita gente que não vai conseguir, né, chegar lá. Mas só o fato de nós estarmos no meio de um feriado fazendo um seminário como esse já indica que a Origem já está num outro patamar de evolução, né? Então eu vejo com muito otimismo o que vem pela frente, né? Apesar dessas turbulências. Eu vejo a Origem muito bem posicionada e eu vejo muito essa importância de como, quando se fala de colocar paciente no centro do processo, é realmente fazer esse entendimiento do que é importante para ela, né? Marcelo, una cosa más, antes de que sigan. Hay una cosa que hay que pensar que es crítica, ¿ok? Yo tengo hijos que tienen, mis hijos van entre los 28 y los 33 años, ¿ok? Y la manera de comunicarse es distinta, completamente distinta. Entonces, hoy ustedes están tratando pacientes que van de 30 a 40 años. Pero la generación que va de los 20 a 30, que en 5 a 10 años van a ser sus pacientes, se comunican y para ellos es totalmente natural otra manera de comunicarse. Y es absolutamente digital. Entonces, esto yo creo que el virus nos ha ayudado a adaptarnos a lo que viene para asegurarnos que vamos a estar en sintonía con los futuros pacientes que van a venir a la clínica, ¿no? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Diego, muito boa colocação, muito boa. Acho que as colocações, as ideias, no fundo a gente está debatendo o presente e já tentando antecipar 2021, o pós-Covid e o pós-Covid. E, na verdade, nós estamos falando da singularidade, né, Diego? A singularidade dentro da reprodução assistida. Marcos, você quer fazer algum comentário para a gente deixar o Erivelto fazer a consolidação do que a gente debateu hoje e fazer um encerramento? Vale. Eu acho que eu queria muito que a gente pensasse nessa história de trazer um filósofo ou um psiquiatra, como foi a visão aí do Marcelo sobre antropologia, porque a gente está muito focado só no desejo, né? Eu acho que existe esse conceito de morte que surgiu nas pessoas. Eu acho que é um foco interessante para a gente trabalhar. Eu gostaria da opinião de vocês, que está muito focado na parte médica, na parte tecnológica, na parte de acompanhamento, na parte de conforto. E eu acho que a cabeça das pessoas mudaram. Eu tive falando com o pessoal da Espanha ontem que ela entrou no hospital com o diagnóstico de provavelmente que ela tem uma morte com 56 anos por um infarto, por uma má formação coronariana, problema com a clínica por causa do Covid, e ela disse que ela mudou completamente, que agora ela vai trabalhar menos, que o estresse vai diminuir, que ela vai selecionar melhor os pacientes. Ou seja, eu acredito que todos nós vamos mudar, não é, Marcelo? Essa é a minha opinião. Não, a opinião que eu tenho certeza que eu não sou a mesma pessoa que entrou nessa pandemia. Isso eu tenho certeza. E acredito muito no que o Diego falou, acredito muito no que o Erivelto falou, e o Marcelo eu converso muito, então, na verdade, é um grande amigo e grande debatedor, entendeu? Então, as ideias dele, no fundo, acho que se confluem. Talvez tenha havido um pequeno descompasso no que o Cinelli falou do que o Diego falou. Mas, no fundo, eles estavam falando sobre a mesma coisa. Sim, né? Eu, conversando com o Cinelli, no grupo de amigos, eu imaginava que a participação da Amazon, e eu li um livro do Jeff Bezos recentemente, ano passado,
Eu imaginava que a Amazon ela tinha uma participação no comércio como um todo americano muito maior, e ele me corrigiu. Eu falei, realmente eu imaginava que o comércio digital era mais importante do que o físico, e não é verdade. Era só um achismo, sabe? Era só a minha ignorância de não entender o negócio. Então, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, Sampaio, não só de aprimoramento técnico, como a gente vem fazendo juntos. A conversa que surgiu em julho do ano passado com o Diego, da gente partir para automação através de uma tecnologia do time-lapse e da inteligência artificial, que ele foi quem puxou a gente para essa ideia, super faz sentido. Nossa Senhora, como é que não faz? E o argumento que ele usou ano passado para mim, ele falou, Marcelo, você tem que entender o seguinte, você vai conseguir fazer mais com menos esforço. Né? Ele deu um exemplo de clínica no Japão. Eu lembro, Diego, eu lembro aquela nossa conversa, eu não sei se você lembra tudo, mas eu lembro de tudo que você me falou e os argumentos, e que são super válidos, entendeu? Graças, então, eu acho que é muito importante. É muito importante que a gente pense, né, num momento como esse, como a gente vai prosperar, né? Como é que a gente vai voltar a prosperar? A gente vai prosperar do mesmo jeito que prosperávamos antes? Acho pouco provável. Acho que a gente vai ter que fazer alguns pequenos ajustes na nossa vida cotidiana, como nós todos estamos falando. E para encerrar, eu gostaria de que o Erivelton fizesse um compilado, Erivelton. Eu vou te dar essa missão de você compilar a fala do brilhante do Diego, do Marcelo, do Sampaio, que são grandes mentes. São todos os convidados são grandes mentes. Muito bem, agradeço. De qualquer forma, assim, a palavra do Diego, ela é muito inspiradora, muito estratégica. Quando ele disse que 65% da atividade permaneceria, o que por conseguinte levaria a uma potencial queda de 35% de impacto no mercado. Aqui no Brasil, eu tenho feito algumas análises aqui que chegaria próximo de 40%, talvez, vai depender um pouco dessa retomada. Mas, acima de tudo, a adoção da tecnologia no nível que ele coloca, e coloca muito bem, a adoção, inclusive, da questão da telemedicina, se ela passado esse período, se retomaríamos a esse passado recente, e não que a telemedicina incorporaria, e já existe até um termo para isso, que é o chamado phygital, que é o físico e o digital convivendo harmonicamente ao mesmo tempo, e a importância que é você considerar essa capacidade de reação em cadeia e considerando os parceiros. Então, a fala do Diego ela é muito inspiradora nesse sentido. E acho que para um grupo aqui da América Latina, um grupo Origem, os médicos que estão aqui, e esse aprendizado todo que nós estamos vendo com uma cabeça que o Diego traz de fora, isso é muito relevante. O Cinelli traz esse contraponto da questão da tecnologia, sim, das pessoas, sim, e qual o propósito, né? Qual é a visão, qual é a estratégia nos vai mover as pessoas daqui para frente. E o Dr. Marcos faz essa provocação que, sinceramente, eu fico 3 meses dentro da minha casa repensando, e eu tenho recursos para ter mais do que eu tenho, falando exclusivamente do ponto de vista do consumo. Quando eu sair disso, puxa, como será a minha relação com os recursos que eu tenho e com aquilo que eu quero viver? E aí, fazendo esse contraponto da questão da antropologia, que eu gosto muito também, que o Cinelli colocou, se o recurso não é um problema, o meu desejo supera a minha dificuldade. Ou seja, se eu quero ter um filho, se eu quero fazer uma viagem, se eu estou seguro, se eu tenho os recursos, o que me impede? E se eu for buscar os grandes eventos mundiais, como o 11 de setembro, e como os mercados reagiram a partir dali, talvez eu tenha aí um novo cenário. Aqui em São Paulo abriram os shoppings e, para nossa surpresa, ontem tinha fila esperando para entrar na fila do shopping. Eu abro aqui o Globo.com e diz: o Rio de Janeiro completa o 100º dia e relaxa. Eu não vou entrar no mérito das questões técnicas, eu vou pelo comportamento do ser humano e quero ver a questão do consumo. Então, nesta direção,
Eu penso o seguinte, o papel da empresa é fazer as coisas de uma maneira segura, oferecer um serviço de qualidade, tecnologicamente disponível e acessível pelo canal que o cliente quer, e responsável, ou seja, eu respondo, accountability, né? Eu respondo por isso, muito bem. Feito isso, o que nos resta é ser protagonista dos nossos mercados. Por que que uma clínica como ou o Dr. Marcelo, o Dr. Marcos, faz uma propositura deste nível de trazer o Diego para trazer essa discussão, de me convidar o Cinelli, e nós temos aqui 30 médicos ou pessoas, possivelmente maioria médico, escutando isso. Eu estou fazendo uma série de lives chamado Business Talks, eu estou conversando com os principais stakeholders do mercado, porque eu quero alcançar com eles qual é a visão dele de negócio e como ele coloca essa visão, esse propósito para o paciente. Então, olhando isso tudo, e aí eu só falta um ponto para cobrir, que é uma outra provocação do Dr. Sampaio, que é o seguinte, pode ser que essa nova estrutura fique mais cara e sozinho seja ruim, ou seja, não seja bom que eu esteja sozinho. E eu tenho para mim uma frase muito clara, sozinho você vai mais rápido, com as pessoas certas você vai mais longe. Eu penso que eu quero ir mais longe, e eu preciso estar com as pessoas certas. Nesta direção, esse ano passado e esse ano ainda, eu dei aula nas principais escolas de formação de reprodução assistida aqui no Brasil. Então, a gente coloca mais ou menos 60 médicos passam por pós-graduação em reprodução assistida e mais ou menos 30 embriologistas todo ano. Nós não temos 30 ou 60 novas clínicas do ponto de vista de laboratório todo ano. Nós não temos. E aí, qual é o desafio? Eu, o médico jovem, agora, esta nova geração que está chegando no mercado, diferente do passado, eu posso levar meus casos, vou usar esse termo, ou meus pacientes para a origem. Recentemente, o Fleury esteve próximo de entrar no mercado, recuou. Eu posso levar para qualquer outro laboratório? Eu posso, desde que eu perceba que exista valor agregado nessa relação. Eu vi muito agora, doutor Marcelo, eu vi demais. O meu Instagram virou uma espécie de consultoria gratuita diária. Por quê? Porque eu vi médico que levava ciclos para determinado laboratório ou clínica e a clínica desamparou ele. Eu falei na minha fala, se você sente dor, imagine o seu parceiro. Ele sente muito mais dores porque ele não consegue enxergar o remédio, entre aspas, que você enxerga por estar numa outra posição. Então, eu penso que aí, resumindo, sim, eu acho que nós temos espaço para o futuro, para um merging acquisition, ou seja, para uma junção, e nós sabemos que nós temos diversos grupos monitorando o mercado, e esses grupos, no atual momento, esses grupos de private equity ou de risco de investimento de risco, eles adoram oportunidades como a que nós estamos vivendo hoje, adoram porque existem oportunidades aí, e eles já entram para sair. Então, não perde, porque eles entendem o movimento na linha do tempo, eles veem o filme, nós enxergamos o trailer e tem gente que enxerga a foto. Então, veja que existe uma diferença de visão. Então, o laboratório, no futuro, bem próximo, ele tem que abarcar os ciclos do Dr. Marcelo, mas tem que abarcar os ciclos dos médicos, entre aspas, parceiros. Só que eles têm que ser responsáveis também por desenvolver esses médicos parceiros, porque é aí que está o valor agregado. Porque é isso que sustenta no futuro. Porque o médico em reprodução assistida, ele é finito, o tempo dele é uma questão natural de número de ciclos e ele não consegue evoluir mais. E aí ele precisa dos parceiros, mas não aquele parceiro do passado. E aí o protagonismo, o core desse protagonismo é o laboratório. Então o laboratório entrega uma boa taxa, apresenta os resultados, tem um bom nível de compliance, está qualificado, está certificado, o parceiro é desenvolvido, a estrutura do parceiro entra no planejamento do laboratório. E eu acho que isso faz muito sentido para o futuro. Os pacientes não deixaram de existir, pelo contrário, pelo desejo, pela vontade, esses pacientes vão retornar ávidos por fazer um tratamento. O Diego colocou belíssimo. Quais são as variáveis que você não controla? Você não controla, seu paciente não controla. Mas quais as que você controla? Avança.
Então, assim, fechando tudo, doutor Marcelo, essa é a minha visão do todo, e eu quero sempre fazer essas comparações. É sempre bom a gente ouvir pessoas de pontos diferentes. Sinelli aportou muito bem, doutor Marcos é sempre cirúrgico nas colocações deles e nas provocações. E eu fiquei curioso, anotei aqui, doutor Marcos Sampaio, eu quero sim ver um antropólogo, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá o quê, como é que vai ficar a relação com o desejo de consumo pós-Covid, ou seja, o que eu quero fazer com os meus recursos depois. Porque se eu quero ter um carro dessa marca que o senhor colocou aí, beleza, agora eu vou lá e compro, porque eu poderia, enfim, não ter essa oportunidade. Ou seja, não sei se isso é muito do ser humano pós essas situações, mas é bom entender. Dessa forma, eu encerro aqui a minha palavra, agradeço pela participação, foi um prazer realmente, agradeço, doutor Marcelo, pela provocação inicial. Quando ele me provocou com isso, eu falei, você é meio doido, mas eu acredito na sua loucura. Mas é o seguinte, Erivelto, eu que tenho a agradecer ao Diego, porque essa conversa surgiu de um papo com ele, entendeu? E boas ideias já aconteceram em passado recente de conversa com ele me pegando pelo braço e me levando para conhecer uma nova realidade de uma decisão que eu já tinha tomado. Então, é importantíssimo. Eu tentei, não sei se ele lembra, porque é o seguinte, é muito importante que eu lembro muito bem do que as pessoas fazem por nós, né? Mas eu não consigo lembrar o que eu faço para os outros. Então, talvez o Diego não lembre o que ele já me ofereceu com a generosidade e o conhecimento dele. Mas eu lembro perfeitamente o que ele já me ofereceu e como está mudando a nossa realidade da nossa vida. Então, não foi minha ideia, foi o papo, surgiu naturalmente. Quero te agradecer também, Erivelto, por topar o desafio. Falar de assunto técnico é uma coisa, falar de uma questão contemporânea e tão grave fica muito mais difícil, muito mais desafiadora. Chamar o Sampaio para esse debate, né? A gente conversa todo dia, quase que todo dia. Toda sexta-noite eu gosto de bater um papo telefônico com ele, que a gente bota a semana em dia, a gente conversa sobre um monte de assuntos importantes, não só medicina, mas a gente fala um pouco da vida. E o Sinelli é meu companheiro diário de WhatsApp no grupo de infância e grande conselheiro, grande figura. Então, eu queria agradecer a todos a generosidade do tempo. Diego, mais uma vez, obrigado por você compartilhar. E fica a sua mensagem. Foco na vida é tudo, Diego. Não dá para ficar prestando atenção no que a gente não controla. Isso foi, na verdade, eu uso isso, mas nunca tinha pensado dessa forma objetiva e pragmática que você colocou, entendeu? Eu tenho que prestar atenção no que eu posso resolver. Não dá para ficar prestando atenção no que eu não consigo resolver, sabe? Muito interessante. Muito interessante. Tá? Muchísimas gracias. Y me voy a Obrigado. comer porque tengo un hambre que me muero. Sim. Vai lá. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Sampaio. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Obrigado. A todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau.